Eu participei durante a minha carreira, na década de 80, eu assumi a diretoria administrativa financeira da Brasil Seguros, né? Hoje é Allianz, e nessa ocasião, então, eu participei muito em comissões, principalmente na questão de recursos humanos. Naquela época, o sindicato tinha uma presença muito grande na negociação sindical, de reajustes e tudo mais. Então, foi meu primeiro contato. Agora, realmente, a primeira função que eu tive como na diretoria foi na gestão do Antônio Carlos, em 95, quando ele me convidou para ser diretor tesoureiro, né? Na ocasião eram só 7 diretores, né? E foi um período muito bom, porque o Antônio Carlos era uma pessoa muito dinâmica, muito progressista. Ele tinha contratado uma consultoria lá com a McKinsey para rever como é que o mercado de seguros deveria se conduzir e tudo mais, e nós tivemos também uma atuação junto aos sindicatos corretores, tentando, uma tentativa frustrada naquela época, de fazer um protocolo único para troca de informação entre corretores e seguradoras. Eu trabalhei muito nisso, mas infelizmente a coisa não foi para frente. Eu era tesoureiro, mas na realidade era mais uma função simbólica, né? Quem administrava realmente as finanças do sindicato era o Roberto Luz, que foi o diretor executivo durante aquele período, que cuidava de tudo. Então o sindicato tinha uma posição financeira boa. O Antônio Carlos me pediu muito mais para eu trabalhar nessa questão de interação com o Sincor, para a questão de tentar padronizar como eu vinha da área de tecnologia, né? Tentar padronizar um padrão de funcionamento entre nós e os corretores. Aí, no final, o Antônio Carlos fez várias gestões junto à Câmara de Comércio Americana. Nós fomos a Washington também, porque foi um período muito rico, esse período de abertura do mercado. Até então, as companhias estrangeiras eram segregadas, não podiam participar em seguros do Instituto de Seguro do Brasil, na parte de seguros de companhias estatais. E nós já estamos trabalhando, vislumbrando, e com a gestão do João Regis na SUSEP, as companhias estrangeiras foram tendo cada vez mais liberdade. E nós tínhamos um grupo que jocosamente era chamado Grupo do Sotaque, né? Que reunia as companhias estrangeiras. Hoje em dia se tornou oficialmente numa associação que chama BCSI, Associação Brasileira das Companhias de Seguro Internacionais. Naquela época, o Grupo de Sotaque éramos eu, Pedro Pâmel, Mário Rossi, que era da Chubb, e o Antônio Carlos achou por bem que deveria indicar um presidente de companhia internacional. Foi a primeira vez. Os outros presidentes eram todos de companhias nacionais. Então, eu fui convidado a presidir, meio que representando esse segmento que estava crescendo cada vez mais. E eu acho que foi muito bom, porque foi realmente uma abertura para o sindicato. Nós acabamos, em 98, né, que eu fui eleito presidente, eram 7 diretores e 7 suplentes. Nós acabamos modificando o estatuto para comportar 14 diretores e agregar mais companhias com visões diferentes, né? Porque até então a coisa era mais concentrada nos grandes grupos e 1 ou 2 representantes de companhias internacionais. Nós conseguimos abrir a coisa de maneira a ter mais representantes. Na ocasião que eu assumi a presidência, a primeira coisa que nós fizemos foi mudar a diretoria para 14 membros, né? Mudar também as salas lá, reformamos o sindicato para fazer um auditório mais amplo, a sala de reuniões, pegamos uma sala maior para fazer sala de reuniões, porque a ênfase que nós quisemos dar naquela ocasião era ampliar a comunicação com a sociedade, né? E com as companhias também. Com isso, a gente dinamizou muito as comissões técnicas. A comissão técnica de automóvel sempre foi, o automóvel era o carro-chefe, ainda é, né, o carro-chefe das companhias de seguro, mas a comissão de automóvel tinha um trabalho pioneiro, né? Ela começou com o Registro Nacional de Sinistros, que depois foi transposto lá para a FENASEG, né? E era uma comissão muito, muito ativa. Então, nós fizemos uma primeira reunião lá me lembro até hoje, ali na nova sala de reuniões do sindicato, ainda na Avenida São João,
e cada comissão técnica expôs mais ou menos o que elas faziam, né? E o comentário geral das outras é assim: puxa vida, a comissão de automóvel faz um monte de coisa, nós precisamos agilizar isso, né? E eu acho que com isso nós conseguimos, primeiro, incorporar muito mais gente no funcionamento do sindicato. As comissões começaram a ter uma agenda própria, cada uma delas se apresentava nas nossas reuniões de diretoria para apresentar os temas que estavam sendo debatidos, e nós conseguimos também, com a FENASSEG, que os principais líderes das nossas comissões fizessem parte da comissão da FENASSEG para levar o ponto de vista do Sindicato de São Paulo. E começamos aí um trabalho grande também de relação com a imprensa, com o Poder Judiciário, né? Nós conseguimos reavivar o Fórum Jurídico, que era uma coisa que tinha ficado parado durante anos, desde quase uma década, né? Nós conseguimos fazer o primeiro Fórum Jurídico em 1999 com o segundo Tribunal de Alçada. Na época ainda havia os tribunais de alçada que depois foram incorporados no Tribunal de Justiça. Então nós fizemos o primeiro evento, que foi muito, muito proveitoso, porque nós tivemos a ocasião de expor para os magistrados o nosso ponto de vista técnico de seguro, né? Bom, isso aí, o meu mandato foi de 98 até 2001, né? Nós coroamos esse final de mandato com uma reunião com a SUSEP. Na época era uma coisa, a SUSEP dava muita atenção ao que nós fazíamos aqui em São Paulo, então tem em particular um diretor que eu reencontrei depois como advogado, que é o Eudes Pereira Furtado. Ele promoveu várias reuniões com as nossas comissões técnicas para explicar os normativos da SUSEP naquela época, né? Aí, em 2001, aconteceu na minha vida profissional um fato marcante. Eu era presidente da GF Seguros, que foi comprada pela Allianz. Aí, eu realmente não dava para continuar, né? Aí eu interrompi, foi o Casimiro da Porto Seguro que assumiu, né? Durante 3 anos. Durante esse período eu fiquei mais dedicado concentrado lá na fusão entre a Allianz e a GF, né? Em 2004, passado esse período turbulento, eu já estava aposentado da minha função de executivo e estava no conselho da Allianz, e aí me convidaram novamente para voltar em 2004. Então, meu segundo mandato, 2004 a 2007, nós prosseguimos nessa linha que já tinha sido, o Casimiro já tinha continuado com essa linha, o Roberto Luz tinha se afastado, aí o meu amigo Fernando Simões, que tinha assumido a diretoria executiva, continua até hoje brilhantemente assessorado também pela Débora e pela Karina, né? E tem a dinâmica do sindicato, ficou muito mais voltada para fora, né? Nós fizemos reuniões com corretores, fizemos reuniões com segurança pública na época, né? O problema também de você conter a criminalidade, o roubo de automóvel, e na época nós tivemos muito apoio do governo de São Paulo, né? O período com o Alckmin foi um período muito rico de troca de experiências e de colaboração de segurança pública. Nós fizemos, foi o Disque Denúncia também, né? Que foi criado nesse período. Nós fizemos outro fórum jurídico. Nessas alturas o Tribunal de Justiça já estava um pouco apartado. Nós conseguimos um contrato com a Associação Paulista de Magistrados, que também promoveu 2 seminários em conjunto, né? E foram muito bons, porque na realidade os seminários eram 3 painéis de juristas e 3 painéis de pessoal nosso, né? E os juízes gostavam muito, porque falavam: nós não queremos que venha advogado de seguradora nos explicar a doutrina, nós queremos explicar como é que funcionam as coisas, né? Então eu me lembro do Marcelo Blay, que era vice-presidente, do Jorge Bento, de palestras que foram memoráveis, que eles explicavam como é que funcionava o seguro de automóvel, como é que funcionava o seguro de saúde, né? Depois aí foi uma fase, acho que marcante, foi em 2005, o Leôncio, o saudoso Leôncio Arruda, que era presidente do Sincor, me chamou lá, ele me chamava de Paulinho, né? Paulinho,
Eu tenho a tradição de tomar dinheiro das seguradoras. Vocês devem saber disso. Eu pensei, Leon, você já sei. Você vai querer patrocínio para alguma coisa? Não, eu quero te propor uma coisa paritária. Nós vamos fazer o Cultura do Seguro, vamos desenvolver um programa de cultura do seguro, e cada sindicato vai bancar metade. Falei, poxa, é um negócio... E realmente começou um programa, né, que foi lançado lá em 2005 no MASP, com grande fanfarra e a participação de muita gente. Programa que até hoje funciona, né, com outros termos, e evoluiu muito na gestão do Mauro, né, com o Fernando, mas foi digamos, a semente foi lançada naquele período, né? Eu acho que um outro evento que eu me lembro marcante naquela ocasião e que eu gostaria que hoje em dia se repetisse mais foi com a SUSEP. A SUSEP, na gestão do René Garcia, principalmente em 2005, a SUSEP mudou o padrão regulatório de muita coisa, principalmente as questões de solvência. E aí ele e o João Marcelo, que hoje é presidente da ANSP, na época era diretor da SUSEP, fizemos um evento, um fórum que foi chamado Solidez do Mercado de Seguro, no Maxud, né? O saudoso Maxud, que tinha aquela sala com aquelas coisas todas penduradas no teto. Então foi um evento, enchemos aquela sala toda com gente do Sincor, diretoria do Sincor, diretoria das companhias de seguro, o René Garcia e o João Marcelo debatendo problemas criados não, mas problemas decorrentes da nova regulamentação. Eu acho que isso foi uma coisa que faz um pouco de falta hoje em dia, olhando assim nostalgicamente para como as coisas funcionavam, né? Eu acho que era interessante. E aí aconteceu em 2007 a abertura do Resseguro, ou melhor, o final do monopólio do Resseguro do IRB, né? E foi um fato marcante, e nós, inclusive, no sindicato, tínhamos modificado o estatuto para englobar as resseguradoras também. Não sei hoje como é que está, o Fernando pode depois precisar. Eu me lembro que o Paulo Botti foi da diretoria durante a gestão do Mauro, representando as resseguradoras. Então, nós fizemos, e também tínhamos aberto o sindicato para a previdência privada aberta, que foi uma coisa meio complicada, porque antes da criação da CNSEG, que foi concomitante com essa abertura do Resseguro, as companhias de previdência privada abertas tinham a ANAP e tinha um sindicato delas, né? Então, quando o nosso sindicato incorporou no seu estatuto que as companhias de previdência fariam parte também, foi uma briga lá que depois acabou sendo sanada, porque a ANAP se transformou na FENAPREV, né, que é a Federação de Previdência, e aí a coisa foi pacificada, né? Esses foram os fatos marcantes que eu me lembro da segunda gestão. Durante a minha gestão no sindicato, né, minha presença no sindicato começando lá em 95, né, com o Antônio Carlos, e depois até 2007, né, no final de 2006, eu tive a ocasião de presenciar uma mudança significativa, né? Eu entrei em 75 numa companhia chamada Brasil Seguros, que tinha que meio que esconder que ela era estrangeira, né? Nós tivemos em determinado momento até que baixar nosso capital para 49%, porque senão não poderíamos participar dos seguros das empresas estatais, que eram uma grande maioria das indústrias presentes naquela época, né? Então nós tivemos que fazer associações e reduzir o nosso capital. E as companhias estrangeiras tinham uma exceção ou duas, né? Adotavam nomes locais, né? Trump chamava Argo Fluminense, nós chamávamos Brasil Seguros, quer dizer, a União, a UAP francesa chamava União Continental, e a coisa começou realmente a abrir em 1990, início de 90, né, que começou a abertura para capital estrangeiro. Eu acho que no meados da década de 90 foi realmente na gestão do João Regis, na SUSEP, foi que as companhias perderam a vergonha, vamos dizer, porque não havia, a legislação realmente não tinha um limite assim explícito na legislação, mas era meio
usos e costumes, né, de você limitar a presença das companhias estrangeiras. E com o João Regis a coisa foi abrindo, a ponto que o próprio Antônio Carlos fez seminários para atrair companhias estrangeiras para cá. Nesse momento nós tivemos uma presença maciça das companhias que hoje compõem o nosso mercado, né? Eu diria 30%, 40% são companhias que têm alguma participação de capital internacional. E foi interessante porque as companhias foram progressivamente também trabalhando mais com costumes que tinha lá fora, principalmente o pessoal que trabalha em grandes riscos, né, pôde adotar mais e mais, embora fosse o ressegurador fosse monopolista, mas puderam cada vez mais. O IRB dava muito apoio a digamos, as associações internacionais, né? No segundo mandato aí foi realmente o pré-abertura do Resseguro, né? O Resseguro realmente foi em 2007. Nós tínhamos uma coisa interessante. Em 2004 nós tínhamos entrado em contato com o Antônio Penteado Mendonça, muito amigo nosso, que fez fazer uma coluna no jornalzinho do sindicato. E ele repisou isso várias vezes. Ele vinha, como até hoje ele gosta de expor a posição dele, né? Vinha repisando essa questão da necessidade de abertura do Resseguro, né? Eu me lembro que o último jornalzinho na minha gestão foi justamente do Antônio Penteado Mendonça falando: está na hora de abrir o Resseguro. E foi logo em seguida. Não sei se foi ele que deslanchou isso, certamente não, mas realmente ele pressentiu que a coisa era necessária. Então o mercado, a partir de então, minha ligação com o sindicato foi mais via federação, porque eu continuei na FENASSEG até que virou CNSEG até 2017, um período aí de 2013 a 2015 eu presidi a FENSEG. Também foi uma premiere, né, num certo sentido. Fui o primeiro presidente de companhia internacional a presidir a FENSEG, e hoje em dia essa tradição ainda permanece, né? Meu sucessor foi o João Francisco Borges, que é da HDI, e hoje é o Edson Franco, da Zurich, que preside essa. Então, hoje em dia, eu acho que nós temos realmente com essas novas circulares da SUSEP, que flexibilizaram as normas do seguro de grandes riscos, hoje nós temos realmente um mercado, eu diria, totalmente aberto à presença das companhias estrangeiras. Estamos até vendo algumas chegarem aí, como a internet começou a interagir. Nós começamos a interagir pela internet na metade da década de 90, né? Antes disso, na minha primeira gestão, pra você ter uma ideia, tinha uns escaninhos no sindicato, tinha uns escaninhos onde as companhias trocavam por seguro. Então, a maioria das sedes das companhias era no centro da cidade. As companhias depositavam lá as trocas de seguro nos escaninhos. Hoje a coisa foi evoluindo com a internet, e hoje nós estamos vendo aí, fazendo uma atualização para o momento de hoje, né? Nós estamos vendo 21 sandbox aí dessas companhias novas, sendo que várias delas são joint ventures de companhias estrangeiras e de fundos de investimento investindo no Brasil, né? Eu acho que isso é bom para o mercado. Não que as companhias nacionais, é claro que são eficientes, não há o que negar, mas eu acho que é bom que tenha também uma abertura um pouco maior, até para atrair investimentos estrangeiros de companhias que antes tinham restrições a fazer o seguro delas aqui, porque tinham que se adequar a normas que não eram condizentes com o que elas estavam acostumadas. Então, na minha visão, eu acho que nós estamos vivendo um período muito dinâmico, muito bom, e eu continuo acompanhando o sindicato um pouco, digamos, de longe, mas pelo fato de eu estar na ANSP, na Academia Nacional de Seguros, que é muito próximo ao sindicato, eu acompanho muito a movimentação dele. E eu acho que o Mauro fez uma excelente gestão, e o Rivaldo agora também vai tocar isso de uma maneira muito condizente com o que nós tivemos no passado, né? E o meu amigo Fernando Simões continua firme lá, tocando o back-office, né?
No final da minha gestão, no segundo mandato, né, em 2007, surgiu um grande debate sobre qual o papel dos sindicatos. Os sindicatos tinham adquirido uma importância muito grande, né? Houve uma tentativa, digamos, eu acho que eu não diria minimizar, mas foi uma concentração de poder no Rio de Janeiro nas federações. Eu, pessoalmente, me senti um pouco desconfortável com aquilo, fui até, em certa medida, criticado, dizendo, você está agindo em causa própria. Não. Tanto que eu saí do sindicato e continuei na confederação. Mas eu acho que o sindicato, eu percebo que o sindicato, a presença regional do sindicato é muito importante, porque participei na diretoria da FENSEG, da FENASEG, da CNSEG, fui da FENAPREV também, fui da FENASAúde, né? Eu acho que vários problemas são de âmbito regulatório, de âmbito institucional, e realmente tem que ser concentrados na confederação. Mas eu acho que vários assuntos, por exemplo, segurança pública, né? Segurança pública é uma coisa que depende muito do contato com as autoridades locais para você poder desenvolver um programa, né, de colaboração para melhorar. Eu acho que vários aspectos, a parte de engenharia, de construção civil, um monte de coisas são regionais no Brasil, né? Então, eu acho que o sindicato tem uma presença muito importante, que seja como sindicato, e na realidade ele é o quê? Ele é uma espécie da embaixada da confederação nos estados, né? E como nossos estados têm uma certa autonomia, eu acho muito importante que nós tenhamos sindicatos regionais, né? O futuro que eu vejo para os sindicatos, na minha modesta opinião, né, é essa, né, de realmente ser um ponto de apoio e digamos, um termômetro de como é que se conduz o mercado localmente, porque nós temos diferenças regionais no Brasil enormes, né? O problema nossos aqui em São Paulo são diferentes dos problemas do Sul, são diferentes do problema do Nordeste, então acho muito importante que nós tenhamos presidentes de sindicato presentes na CNSEG para traduzir esses anseios regionais de uma visão mais global, né?